que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus, com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Raabe, sou Jael. O inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita. Meu milagre recebi, Madalena, sou Maria. A boa parte eu escolhi, sou mulher de Deus, para um tempo como este. Shalom! Para um tempo como este. Mulheres Improvável, bem-vinda a mais um encontro de Mulheres Improvável. E hoje nós vamos falar de uma mulher pioneira. Meu Deus, que mulher é essa? Que nos ensina tanto, tanto. E eu quero começar dizendo que, além dela ser pioneira, Eva, cujo nome significa vida, olha que significado extraordinário tem o nome de Eva. A primeira mulher, a mãe da humanidade. Eva foi pioneira na experiência humana, no ponto de vista de uma mulher, tendo que mapear a sua própria trajetória. Que grande desafio teve Eva, que grande desafio temos nós também. Glória a Deus por essa mulher, uma mulher que nos ensina muito, uma mulher que foi guiada por Deus, porque Deus a visitava no jardim e ali tinha instruções para que ela pudesse caminhar. Mas eu creio que assim como Eva, assim como eu e você, mulheres improváveis, também cometemos alguns erros. E nós vamos discorrer sobre Eva e vamos descobrir a bondade de Deus. E para falar sobre Eva, está aqui a nossa irmã Fernanda. Shalom. A nossa irmã Rosângela. Shalom. E agora a Fernanda vai falar um pouquinho sobre Eva. Queria falar sobre Eva. E falar sobre Eva é um desafio em tanto, porque toda vez que nós pensamos em Eva, nós nos lembramos que ela comeu o fruto, porque ela desobedeceu. E muitas vezes ficou realmente marcada a história dela, mas ela é muito mais do que isso. E como lá em Gênesis 2:21, a palavra diz que ela foi formada por Deus. Ali Deus, tirou de Adão as costelas e formou Eva. E lá em Gênesis 3:6, que é o que eu quero falar um pouco agora, que relata, do diálogo que ela teve com a serpente. E onde aquele fruto que para ela era desejável, atraente, e ela deu ouvidos à serpente, ela comeu aquele fruto. E ali tudo isso que Deus proporcionou para ela no jardim acabou, veio a queda, porque Adão também comeu, ela deu do fruto para Adão. E muitas vezes assim somos nós, Assim como lá no jardim existiam as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva estava com as duas árvores lá, e ela quis comer da árvore que Deus disse para não comer. E ela podia ter chamado Deus para aquele momento e dito: Deus, a serpente está falando que é mentira o que o Senhor me falou. Sim. Porque ela tinha diálogo com Deus. Sim. Ela tinha livre acesso, porque ali em Gênesis 3:8 a Bíblia relata que eles sempre iam lá conversar. Exato. E Deus sempre ia lá conversar com eles. Tanto que quando eles comeram do fruto, Deus continuou indo lá conversar com eles, ter diálogo. E isso é algo que nós não podemos perder, essa essência de estar no jardim conversando com Deus, do diálogo. Porque nós vivemos em um mundo que existem muitas falácias. Exato. Existem muitas coisas, muitos estudos. Exato. Mas só há um caminho, só há uma verdade, que é Jesus. Só existe a palavra dele. E nós precisamos estar sempre com Deus, falando com Ele, para que isso
todas as coisas que estão nesse mundo, porque Deus não tirou a árvore do jardim, Deus deixou a árvore lá. E assim estamos nós, nessa terra, com todas as coisas que não, né, tudo nos convém, mas nem tudo nos é lícito. E assim estamos nós nos tempos de hoje, dessa forma. Nós precisamos vigiar, porque a serpente vai vir, né? Todo momento, ao nosso redor, existem muitas propostas que não vai de encontro a essa palavra. Exato. E essa palavra é a voz de Deus falando conosco. E Deus, ele deu o livre-arbítrio, né, Isa? Ele é tão lindo porque o Senhor, ele dá um livre-arbítrio para Eva, né? Então, ele deixa a Eva escolher, né? Ele não tira de Eva essa decisão. Ele deixa a árvore, como a Fernanda colocou, ele deixa a árvore no jardim. Ele só pede o quê? Obediência. E isso ensina mais uma coisa para nós, né? Para as mulheres improváveis que estão nos assistindo. Tem muitos banquetes que são agradáveis aos teus olhos, ao teu paladar, mas te levarão à desobediência. Exato. Então nós precisamos cuidar, porque aos nossos olhos muitas coisas são atrativas. Porque para Eva a palavra de Deus diz que aquele fruto era bom ao seu paladar, era lindo aos seus olhos. E foi isso que atraiu ela para comer o fruto. Então muitas das vezes, hoje a nossa luta, como a Fernanda colocou, a serpente apresentou, né, para ela, e existe, né, hoje nos tempos atuais a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, agora não é mais dessa forma, né, e a serpente, ela, como diz aqui, ela é bonita, vai se apresentar a você como bonito, não pense que o pecado é feio. Eu ia falar, né, o pecado veio de uma forma tão sutil, tão atraente, Tão tão agradável, desejável. que eu imagino que é assim que Eva via aquela árvore. Exatamente. Né? Foi assim, eu creio que foi exatamente assim. Ela olhou e desejou, porque para ela a criação dela, né, ela veio da costela de Adão. Então, e a palavra de Deus diz que eles eram imagem e semelhança do Senhor, né? Então tudo que era do Senhor foi dado a eles. Então eu imagino que não só a aparência, mas eu imagino que também o coração, né? Eles eram muito parecidos com o Senhor. Então eles tinham um bom coração. Porém, quando o pecado foi mostrado de uma forma muito sutil, para que eles caíssem. Muito bonito. Mas algo pra falar? Que naquele momento, né, a Bíblia só relata o nome de Eva depois, né, que Sim. Adão dá o nome para Eva de a mãe da humanidade, né? E isso é muito forte, porque eles caíram, né? Eles pecaram, eles erraram, eles falharam. E aquilo que Deus tinha proporcionado para eles no jardim acabou, eles foram expulsos do jardim. Mas Eva continuou cumprindo o propósito dela nessa terra, de ser a mãe da humanidade. E ali Deus, né, com a ajuda do Senhor, ela concebeu um filho e depois mais um filho, Caim e Abel. E isso é muito forte, porque sempre que eu penso nessa palavra, eu tento imaginar, mas eu nunca vou conseguir porque eu não passei por isso. Mas uma mãe que perdeu o seu filho, ela vai entender a dor que é. E mais ou menos o que Eva sentiu. Só que agora nós precisamos, né, entrar na palavra e imaginar o quanto, né, o que a Eva não sentiu, porque ela tinha a culpa daquilo carregado em cima dela, porque ela comeu do fruto. Né? Adão olhou para ela e disse para Deus: você me deu do fruto, foi a mulher que tu me deu, né? Toda a culpa, né, meio que recaiu sobre ela. E muitas vezes quando a gente, né, sempre fala de Eva, né? Ai, a culpa foi dela, muitas vezes em brincadeiras, né? É verdade. Mas agora, né, vamos imaginar a dor dela. Ela perdeu um filho e o outro teve que ir embora. Tudo isso por consequência. Ela continuou gerando, mas teve consequências na vida dela. Tudo aquilo que ela fez lá no jardim, né, ela colheu os frutos, né, da desobediência. E por isso ela viveu aquilo que ela viveu, né, de perder os 2 filhos dessa forma, porque um teve que ir para longe. E assim é na nossa vida, Deus é um Deus justo. E assim a gente tem perdão, nosso propósito na terra não para quando a gente erra, quando a gente falha. Porque Deus, ele nos trouxe, nos formou, assim como Deus formou Eva, Deus também nos formou com um propósito. Sim. E o propósito não para quando nós falhamos, Não. mas as consequências
Elas vêm. Exato. Porque senão Deus não seria um Deus justo. Sim. Né? E Deus, a palavra de Deus diz que Ele é justo. Então Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Claro que o pecado ali, aquilo que ela fez, não determinou a vida da Eva, né? Porque muitas vezes, como a gente coloca aqui, a gente lembra dela e sempre atrela a Eva. Talvez ela não seria a mulher que a gente gostaria de se inspirar, mas tem muita coisa que nós podemos nos inspirar sim, porque se está ali registrado, serve sim. Mas a gente sempre quer lembrar do quê? Do pecado dela. Mas até o pecado, porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabia. Sabia. E eu vejo ali quando ele começa a relatar, porque Gênesis é o princípio de tudo. Então o princípio já estava falando do fim. Né? O princípio já estava falando do fim. Então eu não posso determinar aquilo que eu fiz, né, de errado na presença de Deus como meu fim. Porque em cima desse erro Deus superabundou. Porque quando deu o filho para ela, olha o que Deus fez. Por que até hoje a gente lembra de Eva? Então não foi determinante. Aquele erro não determinou o futuro de Eva. Claro que aquele erro trouxe sim consequências, porque senão Deus não seria justo. Então quando a gente comete um erro, Deus nos perdoa sim. Só que Ele não tem como nos isentar da conta. As consequências virão e Deus já nos ensina desde o princípio. Porque Eva já é um grande exemplo disso. E também ele me ensina que Eva e Adão, Deus passeava ali. Então assim, eles estavam perto de Deus. E o fato de eu estar no Senhor, perto do Senhor, não significa que eu não era. Porque eles estavam ali. Eles estavam ali. E eles erraram ali. Só que uma palavra muito poderosa, que é arrependimento. Para que Deus possa remir aquilo ali e superabundar a graça dele. É necessário que eu venha me arrepender, que eu tenha consciência, porque a partir do momento que eu fiquei nu diante de Deus, que caí em mim, que eu entendi, opa, eu fiz errado, eu estou diante do Senhor, e eu tenho ali a possibilidade de um arrependimento. Por quê? Porque daí Ele não vai determinar agora o meu pecado como meu fim, mas Ele vai pegar aquele pecado, aquela dor, e vai superabundar a graça dele. E é muito forte falar sobre isso. Para mim é muito forte falar sobre isso. E falar sobre Eva, sobre toda a parte que compõe a liberação de Eva, o pecado dela exposto, o que Deus faz através disso. Isso mostra, né, e norteia muito a fidelidade de Deus com o ser humano. O quanto que Deus é fiel, o quanto que Deus não se move mediante aquilo que eu faço. Deus não se move mediante as circunstâncias. Ele não se move porque eu pequei e agora Ele destino final, não. Ele é tão bom que Ele ainda vem e recalcula a nossa rota e ainda superabunda a graça dele. E eu acho extraordinário. Eu quero ler algo aqui para a gente complementar. O que nós temos em comum com a primeira mulher? Você já se fez essa pergunta? O que você tem em comum com a primeira mulher? Porque a gente só quer lembrar que ela errou, mas a gente tem algumas coisas em comum. Que cada uma de nós carregamos um molde único. Ai, que coisa linda, ser exclusiva. Linda. Eu carrego exclusividade. Um molde único, assim como Eva. Eva foi criada através de Adão, mas nós temos um molde único. Único, sim. Uau. Pelas mãos de Deus, né? E agora a gente tem um molde único. Glória a Deus por isso. Um destino único. Então não se preocupe, porque aquilo que Deus tem para a Rosângela, tem para a Rosângela, aquilo que Ele tem para a Fernanda, tem para a Fernanda, porque Ele tem um destino único para cada um de nós. Olha que Deus detalhista. E se a gente for olhar, né, o Salmo 139 vai falar. Antes mesmo que a gente estivesse no ventre, Ele já tinha tudo descrito. Então não precisa se preocupar. Ele tem um destino único para você, assim como Ele teve para Eva. Ele é lindo. Você é o plano original do Criador. Meu Deus, eu sou o plano original do Criador. Isso me alegra no Senhor. Né? A Fernanda é um plano único, original. A Rosângela é um plano único, original do Criador. E em Gênesis 2, 25, fala um pouquinho da intimidade. E quando eu falo do plano original do Criador, o Senhor me leva ao jardim, o Senhor me remete ao jardim.
É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, mulher improvável, vamos voltar ao jardim. Mas de outra maneira agora. Eva e Adão caminhavam em total nudez no jardim, olha só. Tranquilo. Eles desfrutavam de transparência, liberdade perante Deus. Que extraordinário. Por isso ele nos convida ao jardim, para que nós possamos andar assim. Se desnudar diante dele. Tirar tudo aquilo que não é dele. Se limpar, ficar nu diante dele. Apresentar diante dele todas as coisas. E poder desfrutar da transparência e a liberdade com Deus. Porque quando nós não estamos assim, nós não conseguimos conhecer quem é Deus. Nós não conseguimos desfrutar do jardim que Ele preparou para nós. Porque nós estamos cheios de culpas. E não é isso que Ele tem para nós. Esse é o estado original que o Criador sonhou para que vivemos. Com Ele, no início de tudo, caminhar lado a lado, livre de vergonha, culpa e viver em perfeita comunhão com Ele. Só que primeiro eu vou ter que despir-me da culpa, da vergonha, porque você está assistindo e diz, nossa, mas você não imagina o que eu fiz. Olha, eu fiz tanta coisa errada, e essas coisas me separaram de Deus, me trouxeram uma distância muito grande desse jardim, dessa liberdade, dessa intimidade. Hoje eu estou assim com vergonha e com peso de culpa. E eu quero te dizer que um dia eu também me senti assim. E a minha maior dificuldade não era desfrutar o perdão de Deus para comigo, porque Ele já havia me perdoado. A minha maior dificuldade era de me perdoar. Então, se você tem essa dificuldade de se perdoar, coloque diante do Senhor hoje. E diga ao Senhor, eu quero desfrutar do teu perdão. Mas, sobretudo, eu quero me despir e quero apresentar a minha nudez. Eu quero colocar diante de ti, não que o Senhor não saiba, mas eu quero colocar diante de ti tudo aquilo que eu fiz. E que isso me fez sair do jardim. Mas eu quero poder adentrar novamente nesse jardim, desfrutar dessa intimidade e liberdade contigo, Deus. E comece a desfrutar do perdão de Deus. Não importa o que você fez. Eva é um exemplo que ela fez errado. E o que Deus fez? Deus isentou ela das consequências? Não. Os filhos dela sofreram as consequências. Mas Deus veio e superabundou a graça dele. E é assim que Ele vai fazer na tua vida. Assim como Ele tem feito na minha vida. Eu creio que na vida de quem está aqui compondo essa mesa. Para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas algo interrompeu essa condição inicial. Ao pecar veio que a culpa, a vergonha. Foi assim que a autocrítica, a condenação veio. E a autoestima da mulher ali ficou baixa. É exatamente nesse período que entra tudo isso. E eu fui uma pessoa extremamente autocrítica, não com as pessoas, mas comigo mesmo. Talvez você esteja assistindo e esteja assim como eu. Tenha muita dificuldade de se perdoar. Quando tudo ao redor dá errado, você automaticamente se culpa. E é desse lugar que o Senhor quer te tirar. Porque eu imagino que todo mundo, quando lê sobre Eva, nunca aponta para Adão, mas sempre Eva. Eu imagino o peso de culpa que Eva tinha, sendo ela a primeira mulher da humanidade. O peso de responsabilidade. Quando você para analisar, você fala, meu Deus, que grande responsabilidade ela tinha e que peso de culpa ela carregou. Só que Deus é tão bom que superabundou a graça dele. Que bondade, né? Que fidelidade é essa de Deus para conosco. E eu quero dar uma boa notícia. E essa é uma notícia para a glória de Deus. É que Deus não desistiu do seu propósito original para conosco. Ele não desistiu do propósito original que Ele tem para a sua vida. Ele não desistiu, Rosângela, de você. Ele não desistiu de você, Fernanda, do propósito que Ele tem. Se por algum momento houve um escorregão, Ele está dizendo, não desistir. E é extraordinário isso. E para que realmente isso tenha ênfase e você entenda de fato que o que nós estamos falando aqui está embasado, a palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios 15:45. Pode ler, irmão?
assim como está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. E esse segundo Adão é Jesus. Aleluia. É o nosso Jesus. Né? É o mundo. Ele veio ao mundo para tomar o que? A nossa culpa, cancelar a nossa vergonha, né? Para testemunho da glória dele. Porque se nós olharmos, nós não merecíamos. Já veio desde o princípio. E o que ele veio? Ele veio como a palavra de Deus diz: vivificando, para remir tudo isso. Então aquela culpa que estava sobre mim não está mais, porque foi gravado lá na cruz. Né? E é tão lindo porque a queda, ela denuncia ou ela dá ênfase à crucificação, né? E eu vejo muito isso, porque quando Eva come o fruto, né, da desobediência, ela tá dizendo assim: eu aceito. Mas quando Jesus vai à crucificação e oferece em vinagre e fel, ele diz: não, eu não aceito. E logo após, ele entrega o seu espírito ao Senhor. E nesse momento, quando tiram ele da cruz, eles despem ele fica nu. Porém, essa nudez é diferente, porque quando os olhos carnais foram abertos de Eva, né, e Adão, eles olharam a vergonha. E quando o Senhor é despido, já não existe mais vergonha, porque ele entregou o espírito ao Senhor. Não existia vergonha nele, né? E quando a gente volta para esse lugar, volta para esse plano original, existem duas coisas que a gente não pode esquecer. O nosso passado não definirá. O teu passado, mulher, não definirá onde você vai estar nos próximos anos, nos próximos meses. Eu declaro, nos próximos dias, o teu passado não vai quebrar nada do que o Senhor tem para você. Você vai viver as promessas dele. Eu creio. Sim, eu creio porque o Deus, ele é Deus fiel, né? Ele não se move pelo aquilo que nós fazemos e ele vai cumprir. Então eu creio mesmo que o que nós fizemos no passado não pode definir o que Deus tem para nós, aquilo que ele tem. Então eu creio que ele recalcula a rota para que seja necessário. É necessário ele recalcular a rota para que você possa viver o sobrenatural de Deus e para que você viva aquilo não determinante do teu pecado, mas daquilo que Deus quer fazer através dessa dor, desse pecado, porque todo pecado ele gera sim uma dor, mas ele é bom e é sobre essa dor que ele vai superabundar a graça do Senhor na tua vida. Então não desista. Eu quero te convidar a fazer uma escolha hoje. Faça a escolha melhor. Não comer do fruto. Verdade. Escolha não comer do fruto, como a Fernanda colocou. Hoje, nos nossos dias, não é mais aquela árvore, mas são todas as coisas que nos rodeiam, todas as falácias, todas as coisas que vêm tão de forma sutil, vêm cantarolando a Deus. Sim. Mas escolha não comer mais desse fruto, mas sim confiar nele. Eu queria acrescentar algo que fala muito comigo nessa palavra, porque Eva, ela tinha um propósito, ser mãe da humanidade. Sim. E ela foi mãe, ela gerou, e aparentemente o propósito havia dado errado. Aparentemente não estava dando certo. Exato. E ela viveu tudo aquilo. Exato. Mas ela gerou novamente. Sim. E ela teve um filho e o nome dele era Sete. E Sete, biblicamente falando, significa o número da perfeição. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Os planos dele são perfeitos. Nada que é do Senhor se frustra. Exatamente. Eu posso falhar, eu posso errar, mas se eu voltar ao jardim, me arrepender, os planos de Deus não vão se frustrar na minha vida. Mas é necessário voltar e gerar. Exatamente. Eu não posso parar. Não. Eu preciso gerar onde Deus me colocar. Aleluia. Gerar para Ele, porque logo depois, através da geração de Eva, o nome do Senhor começou a ser invocado. Aleluia. Porque Deus tinha coisas maiores. Tremendo, né? Maiores Coisas maiores. maiores. Amém. Amém. Então, um ambiente muito profético. Muito profético, um ambiente muito profético. E é exatamente isso, Fê. Gerar. Gerar. E Deus não
não deu por encerrado aquilo que Ele tem na tua vida. Ele não deu por encerrado. Glória a Deus por isso. Talvez seja necessário recalcular a rota Voltar para o jardim. Voltar para o plano Volte original. para o plano Mas- original. e continuar de não Exatamente. parar. Eu, Isabela, volto ao plano original de intimidade, transparência e liberdade no jardim, através do segundo Adão, isto é, Jesus. O seu propósito original, o jardim de Deus, o lugar aonde tem inocência e identidade são restauradas, aonde o lugar, a minha identidade em Cristo é restaurada. É para este lugar que eu quero voltar, o jardim de Deus. Jesus. E eu, Fernanda, também volto ao plano original de intimidade, de transparência e liberdade no jardim, através do segundo Adão, que isto é, Jesus, o seu propósito original. Eu, Rosângela, volto ao plano original de intimidade, transparência e liberdade no jardim, através do segundo Adão, isso é, Jesus, seu plano original. Glória a Deus, nós agradecemos e vamos encerrar adorando ao Shalom. Senhor. Obrigada, obrigada por você estar aí, você como nós aqui, Mulheres Improváveis. Levanta as mulheres, meu Pai, ajuda as mulheres a provar o plano original, Senhor. Recalcula a rota, Senhor. Derrama a sua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Declare, em nome de Jesus, declare, É Senhor. o que o Senhor diz, não sobre o que as pessoas dizem. Deus tem mais coisas grandiosas para nossas vidas, coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos nem ouviram. Mas o Senhor está preparando para aqueles que querem viver o propósito de Deus nessa terra. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, nos teus planos, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Um milagre recebi.